E aí, nesse vídeo eu vou te mostrar uma coisa que provavelmente você nunca viu no Excel. Por exemplo, esse balancete aqui, ele parece uma coisa normal, mas se eu deletar só essa célula, olha o que acontece, some tudo, porque aqui eu tenho uma fórmula que chama, ó, balancete. Eu criei uma fórmula para vários demonstrativos financeiros, que quando eu seleciono uma data inicial, uma data final, aperto Enter, ele vai gerar para mim, ó, um balancete. Eu fiz a mesma coisa para gerar um balanço comparado, se você olhar aqui em cima, é só uma fórmula. Fiz outra fórmula para gerar um DRE, um comparativo DRE, e aqui um DRE para te mostrar qual que é o seu EBITDA. Como que isso aqui funciona? Eu criei um plano de contas que aqui você alimenta o seu plano de contas. Aqui você seleciona as contas que você quer ver em cada visão. Por exemplo, eu tenho aqui o nosso EBITDA. Aqui eu tenho as contas do DRE e eu vou selecionar todas que eu quero que ele considere no EBITDA. Se eu não seleciono depreciação, quando eu venho aqui, ó, no DRE EBITDA, não aparece depreciação. Se eu volto no plano de contas e seleciono todas essas contas aqui, agora quando eu venho aqui no nosso DRE do EBITDA, olha o que apareceu aqui. A depreciação, ou seja, ele está totalmente variável, você coloca o seu plano de contas e preenche o que você quer ver. Esse é só um exemplo, tem um mais legal ainda, que é do fluxo de caixa. Além de gerar o fluxo de caixa, ele gera também esse gráfico em cascata, ele está totalmente variável. Dá uma olhada aqui, ó, tem uma opção teste, porque eu estava fazendo o lançamento, e tem essa de staff que ela está fechada. Se eu venho aqui, ó, na conta de salário, que ela está dentro, ó, do pacote teste, ou nessa outra de benefícios que eu coloquei que está dentro do pacote staff, eu vou abrir, ó, a salário e eu vou colocar ela para mostrar no gráfico como classificação. Vou fazer a mesma coisa do benefício e vou colocar aqui, ó, como classificação. Olha o que vai aparecer no gráfico. Ele já detalhou o que é o benefício, o que é o salário e aquele valor que falta do outros, ó, ele já deu um nome, outros teste, e o que valor que falta do outros staff, ele também abriu sozinho para compor a variação do saldo inicial com a variação do saldo final. Além do gráfico, você consegue deixar variável também o seu fluxo de caixa. Veja aqui, ó, ele não abriu a conta de salário dentro de teste e nem o agrupamento staff. Por quê? Essa coluna que eu alterei, ela só altera o gráfico. Agora, se eu vier aqui, ó, na conta de salário, nessa coluna de visualização, que é do nosso fluxo de caixa, vamos supor que você quer apresentar aí na sua empresa, eu vou mudar aqui a conta de salário para classificação. Automaticamente aqui no fluxo de caixa, olha o que aconteceu, a conta de salário abriu aqui, ó, dentro do agrupamento teste. Eu dei o nome teste que é para mostrar para vocês, mas aqui você vai colocar a sua classificação das suas contas aí na sua empresa. Tá totalmente variável, a única coisa que você precisa fazer é alimentar aqui, ó, com o seu extrato bancário para gerar o fluxo de caixa e alimentar com razão contábil para você gerar o seu balancete, o seu DRE e aquele balanço comparado. Ah, e também o DRE comparativo budget, se você quiser, você preenche aqui, ó, essa outra planilha com o seu budget, que ele já vai gerar um comparativo aqui, ó, para você, ó, de real versus orçado. E aqui já tem muita gente que me pediu uma melhoria para colocar aqui também o ano anterior e a variação, tanto na análise horizontal quanto a vertical, e logo eu vou atualizar isso aqui para ficar show de bola. E você acha que é isso? Só não, vou te mostrar mais uma coisa que provavelmente você nunca viu. Você já ouviu falar de Balance Scorecard, que é uma metodologia para acompanhar as metas incrível, só que ela dá muito trabalho de fazer. O que eu criei? Uma fórmula que chama mapa estratégico. Isso aqui tudo, ela é uma fórmula, isso aqui não é uma tabela normal. Se eu deleto só essa célula, ele apaga tudo. Ó, aqui, ó, eu tenho essa fórmula que eu só preencho a data inicial, a data final, dou Enter, ele gera para mim aqui, ó, o Balance Scorecard automático. Como que funciona essa fórmula para ser tão boa assim? Você só tem que preencher com seus objetivos, as suas medidas, que elas têm que estar atreladas a algum objetivo para fazer sentido, e aqui você preenche os seus fatos, ó, o que aconteceu, tanto da meta do realizado para cada medida que você criou nessa planilha. E além dos valores quantitativos, você consegue colocar comentários, ó, para cada medida. É só selecionar aqui a medida, escrever o que você quer, que ela vai aparecer aqui, ó, no mapa, na coluna de plano de ação ou de comentários, dependendo do que você quer colocar aqui. E uma outra coisa legal que eu já deixei para vocês é, aqui eu coloquei as perspectivas do Balance Scorecard nova de fevereiro de 2021, mas se você quiser mudar, você pode colocar aqui, ó, quantas perspectivas você quiser e a nomenclatura que você quiser também. E uma coisa legal que eu sempre atualizo esses arquivos é o que? Já tinham me pedido para colocar aqui, ó, a visão mensal e a visão acumulado, tá feito. Então, além do seu Balance Scorecard original, você ainda consegue acompanhar a versão mensal e acumulado. Tem por último uma outra planilha aqui, ó, que ela consegue visualizar suas metas por área. Você pode filtrar ela aqui por área, mas você também pode filtrar aqui, ó, por KPI, você pode filtrar por percentual de atingimento, ou seja, muito flexível, não precisa saber mexer no Excel, você só precisa alimentar com os seus dados de fato, que toda a estrutura ela vai sair automática para você. É um facilitador e é para isso que o Excel serve, não é para facilitar a nossa vida e não para complicar, e isso a planilha faz isso. E se você olhar aqui, ó, isso aqui também é uma fórmula, BSC relatório área. Se eu deleto ela aqui, some tudo. E se achar que é só isso, não é só isso. Vou te mostrar mais uma coisa muito legal. Aqui eu tenho, ó, vários indicadores financeiros, tem mais de 70. E se você olhar, ó, eu criei uma fórmula para cada indicador. Essa aqui, ó, ciclo caixa. Essa outra aqui, ó, o OC. Ou seja, você vai ter mais de 70 indicadores em formato de fórmula. Além disso, eu também já criei aqui, ó, uma análise do POM, que vai comparar o seu ROI do ano atual contra o ano anterior
valor em vários indicadores para você identificar o que impactou o seu ROI nesse período. E outra coisa legal que eu deixei aqui para você também, ó, conforme você preenche o seu balanço aqui, já vai sair as 5 principais variações para você colocar os comentários, tanto na visão de representatividade do ativo, que é na análise vertical, quanto na análise de evolução, que é o comparativo de um ano contra outro. Ele já vai te falar aqui, ó, eu mudo aqui, ó, eu quero que mostre aqui os principais lançamentos maiores que 50 mil. Ah, se eu quiser 100 mil, é só eu alterar aqui que ele já vai filtrar. Ou seja, fica muito simples para você ver os impactos no seu dia a dia. Você acha que é só isso? Não é, tem mais outra coisa aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu criei um outro arquivo que é focado em produtividade. Por quê? Tem mais de 50 fórmulas, ó, específicas que eu criei para aumentar a sua produtividade. Vamos supor que você tem essa tabela aqui, você quer transformar em formato de dados. O que eu criei? A fórmula que chama Unpivot. Vou dar um exemplo aqui, ó, para vocês, ó, vou deletar isso aqui e vou escrever agora, ó. Unpivot, ó, ele já aparece aqui. Seleciono essa tabela inteira, fecho parênteses, dou Enter, olha o que ele fez, transformou essa tabela em um formato de banco de dados. Igual tem aqui, ó, para limpar linhas vazias, tem para calcular a hora extra, tem para filtrar aniversariantes. Eu criei várias versões do PROC-V, tem PROC-V todos, PROC-V matricial, PROC-V duplo. Dá uma olhada aqui, ó. Isso tudo para facilitar a sua vida. Lembra aquelas fórmulas malucas que você precisa ficar concatenando, criando coluna? Você não precisa fazer mais nada disso. E antes você precisa saber índice correto, você precisava saber outras fórmulas. Agora você não precisa saber mais, já está padronizado, você só vai selecionar o que você precisa. Vou dar um exemplo aqui para você. Aqui eu tenho uma relação de nomes e salários por período. Uma mesma pessoa, ela pode ter vários salários diferentes, ela teve promoção, desligamento ou qualquer que seja. Aqui eu criei a fórmula PROC-V todos, ou seja, ela vai trazer todos os resultados que ela encontrar dessa outra pessoa aqui. E olha como é simples, você não precisa fazer nada, você só vai preencher o que você procura, a tabela que ela tem e qual coluna você quer. O resto, ó, a fórmula traz sozinha para você. E eu fiz o PROC-V todos e eu fiz também o PROC-X todos, se você quiser deixar 100% variável. Aqui tem aquela outra fórmula que eu falei de aniversariantes, que a gente escolhe o mês, ó, ele já vai mudando quem fez o aniversário do mês, você só precisa preencher aqui, ó, com o nome das pessoas e o aniversário. Tem uma outra que calcula o multijuros e tem uma outra que ela é a cereja do bolo, que ela já projeta para você um fluxo de caixa, tanto no price quanto no saque. Dá uma olhada aqui, ó, isso aqui é uma fórmula, se eu deleto, some tudo. Se eu aperto igual, fluxo, ó o que aparece, tem duas fórmulas para você prontinhas, uma price e outra saque. Vou mostrar saque, vou preencher aqui, ó, eu preencho com o valor do principal, do valor dos juros, o prazo, a data que eu quero começar, uma tabela de correção por período se tiver e além disso eu informo se tem carência quantos meses. Vou dar um Enter e ele já traz para mim, ó, o fluxo projetado por esse período. Se eu mudar aqui, ó, para 45 meses, o que acontece? Ele já atualiza aqui pra gente 45 meses. E se eu falar que tem carência total, não vai pagar nem juros nem amortização por 12 meses, olha o que acontece? Ele já calcula aqui para mim e não coloca nenhum pagamento nesse período e só vai corrigindo o saldo devedor. Ah, não, mas os juros eu vou pagar. Então é só mudar aqui, ó, pagando juros, que ele vai colocar aqui, ó, o cálculo dos juros. O saldo devedor vai permanecer o mesmo, não vai ter correção. E aqui ele mudou por quê? Porque tem essa outra tabela aqui, ó, de correção se você quiser corrigir por algum índice no período, tá bom? Essa mesma fórmula vale aqui no Price. Esse arquivo ele tem mais de 50 fórmulas para aumentar sua produtividade e facilitar sua vida. Eu não vou mostrar todas aqui, ó, mas tem mais última que é muito legal, que é a conciliação. Ele compara aqui, ó, uma tabela, você pode comparar até 5 colunas diferentes, ele traz só o que ele não encontrou igual. Pega esse exemplo aqui, ó. Esse 2 milhões e 31, aqui ele tem 69 centavos, nessa outra ele não tem, dele fala, ó, deu diferença nessas duas tabelas. Se a gente pegar esse 74 mil, tá 179, aqui alguém errou a digitação, ó, tá 379, ele apresenta também já que deu diferença. São mais de 50 fórmulas para facilitar a sua vida. E tem por último que é a cereja do bolo, se você quiser aprender Excel comigo, com teorias de negócio, contabilidade, matemática financeira, organização de dados, valuation, precificação, acompanhamento de meta, Power Query, Power Pivot, fórmulas Lambda, igual essa daqui, dá uma olhada no meu site, porque eu tenho um curso que chama Excel na Vida Real, ele é fantástico. E todos esses links que eu falei dessas planilhas e do meu curso estão aqui na descrição do vídeo. Ou se quiser também, tá aqui nesse QR Code para você escanear com seu celular.